O carro elétrico não é o futuro, ele já é o presente. E mesmo assim, a maioria das pessoas ainda não entendeu o que está acontecendo com a indústria automobilística global. O mercado global de veículos elétricos encerrou 2025 com a venda de 20,7 milhões de unidades no segmento de carros de passeio e veículos leves, um crescimento de 20% em relação ao ano anterior. A China manteve a liderança global, com 12,9 milhões de veículos elétricos vendidos em 2025, um avanço de 17% em relação ao ano anterior. A Europa registrou 4,3 milhões de unidades comercializadas, crescimento de 33%, enquanto a América do Norte somou 1,8 milhão de vendas. Já o resto do mundo apresentou o maior ritmo de expansão proporcional, com alta de 48% e 1,7 milhão de unidades vendidas. Isso não é apenas uma tendência nova, é uma transformação em curso, irreversível, que já está eliminando empregos, fechando fábricas e redesenhando alianças industriais que duraram um século. E o debate público ainda está preso em argumentos superficiais sobre autonomia e preço. Antes de defender o elétrico como solução perfeita ou atacar o motor a combustão como vilão absoluto, é necessário entender o que cada sistema realmente é, como funciona e o que cada escolha implica para a economia, para o meio ambiente e para a engenharia. Sem isso, qualquer opinião é apenas preferência disfarçada de argumento. O motor a combustão interna, chamado de ICE, funciona queimando o combustível dentro de uma câmara fechada para gerar movimento. Gasolina ou diesel mistura-se com ar. Uma centelha provoca a explosão e essa explosão empurra um pistão. O pistão move um virabrequim que transforma o movimento linear em rotação, e essa rotação chega às rodas, depois de passar por uma caixa de câmbio. O processo inteiro é termicamente ineficiente por definição. Cerca de 60% a 70% da energia do combustível é perdida como calor. O motor aquece, o escapamento lança gases quentes e o radiador trabalha o tempo todo para evitar que o sistema se destrua. A eficiência real de um motor a combustão moderno gira entre 25% e 40%, dependendo das condições de operação. Isso significa que de cada litro de gasolina comprado, menos da metade vira movimento de fato. O restante aquece o ar, o asfalto e a atmosfera. Essa perda não é falha de engenharia. É uma limitação física do processo de combustão que nenhum avanço tecnológico conseguiu superar completamente em mais de 100 anos de desenvolvimento. O motor elétrico funciona de forma completamente diferente. Ele usa eletromagnetismo para converter energia elétrica em movimento mecânico. Corrente elétrica passa por bobinas, gera campos magnéticos e esses campos empurram e puxam ímãs acoplados ao eixo. Não há explosão, não há calor residual significativo, não há câmbio necessário na maioria dos casos. A eficiência de um motor elétrico está entre 85% e 97%. Isso não é uma melhora marginal em relação ao motor a combustão, é uma diferença de categoria. Significa que quase toda a energia armazenada na bateria vira movimento. O desperdício é mínimo. A física do eletromagnetismo é simplesmente mais favorável do que a física da combustão para converter energia em trabalho mecânico. Aqui aparece o primeiro conflito real da discussão. Se o motor elétrico é tão mais eficiente, por que o mundo não migrou completamente para ele? A resposta não está na tecnologia do motor. Está em tudo que cerca o motor. A bateria é o nó do problema. E entendê-la corretamente muda completamente a forma de avaliar a disputa entre as duas tecnologias. As baterias de lítio-íon têm densidade energética muito inferior à gasolina. 1 litro de gasolina contém aproximadamente 8,9 kWh de energia. 1 litro de bateria de lítio-íon moderna armazena entre 0,25 e 0,7 kWh. Para obter energia equivalente a 50 litros de gasolina, um carro elétrico precisa de uma bateria que pesa centenas de quilos e ocupa espaço considerável. O Tesla Model S carrega uma bateria de aproximadamente 100 kWh que pesa cerca de 540 quilos. 50 litros de gasolina pesam cerca de 37 quilos.
A diferença de massa para a equivalência energética é brutal. Mas há uma armadilha nessa comparação que a maioria ignora, e ela muda completamente a conclusão sobre qual sistema é mais prático na realidade. O motor elétrico usa a energia de forma tão mais eficiente que a conta não fecha simplesmente pela densidade energética da fonte. Um carro a combustão desperdiça 60% da energia antes que ela chegue às rodas. Um elétrico desperdiça menos de 15%. Na prática, um elétrico com 100 kWh de bateria faz um trabalho que um carro a combustão equivalente precisaria de muito mais combustível para realizar. A comparação justa não é litro contra litro, nem quilowatt-hora contra quilowatt-hora. É trabalho útil entregue às rodas dividido pela energia total consumida. Quando se faz essa conta corretamente, a desvantagem de densidade energética da bateria é parcialmente compensada pela superioridade de eficiência do motor. O elétrico perde em armazenamento, mas ganha em aproveitamento. O resultado líquido favorece o elétrico na maioria dos cenários urbanos. Agora vem o ponto que divide especialistas e raramente aparece no debate popular. A questão das emissões não se resolve apenas trocando o motor. Um carro elétrico não emite nada pelo escapamento porque não tem escapamento. Mas a eletricidade que carrega sua bateria tem uma origem, e essa origem determina o real impacto ambiental do veículo. Se a eletricidade foi gerada por uma usina a carvão, o carro elétrico está indiretamente emitindo dióxido de carbono, dióxido de enxofre e material particulado. Não no lugar onde o carro circula, mas em alguma outra parte do sistema energético. Isso é o que os engenheiros chamam de análise do ciclo de vida, ou emissões do berço ao túmulo. Ignorar essa análise é tratar o problema como se ele desaparecesse por mudar de endereço. Quando se faz essa análise completa, a vantagem do elétrico ainda existe na maioria dos países, mas ela varia enormemente dependendo da matriz energética local. No Brasil, essa conta é favorável ao elétrico de forma excepcional. A matriz elétrica brasileira é predominantemente renovável, com hidrelétricas respondendo por cerca de 60% a 65% da geração, complementadas por eólica, solar e biomassa. Isso significa que carregar um carro elétrico no Brasil emite uma fração das emissões que emitiria em países como a Polônia, onde carvão ainda gera a maior parte da eletricidade. Um brasileiro que troca um carro a combustão por um elétrico está tomando uma decisão ambientalmente muito mais limpa do que um polonês fazendo o mesmo movimento. A geografia energética do país muda completamente o cálculo ambiental. A fabricação da bateria, porém, cria uma dívida de carbono no início da vida do veículo. Extrair lítio, cobalto, níquel e manganês, processar esses materiais e montar os módulos consome energia significativa. Estimativas variam, mas a fabricação de uma bateria grande pode gerar entre 8 e 20 toneladas de dióxido de carbono equivalente antes que o carro rode um único quilômetro. Um carro a combustão convencional tem uma pegada de carbono de fabricação menor. O carro elétrico começa sua vida útil com uma desvantagem de emissões que precisa de quilômetros rodados para ser amortizada. Dependendo da matriz elétrica local, esse ponto de equilíbrio pode ser atingido entre 15 mil e 80 mil quilômetros. Depois disso, o elétrico passa a ter vantagem crescente e irreversível ao longo de toda a vida útil do veículo. O cobalto merece atenção especial porque é o material que mais concentra problemas éticos na cadeia de produção de baterias. Mais de 70% do cobalto mundial vem da República Democrática do Congo, onde há documentação extensa de trabalho infantil e condições de mineração que violam direitos humanos básicos. A indústria tem investido na redução do cobalto nas células, e as químicas mais recentes, como o LFP, eliminam o cobalto completamente. O lítio também não é recurso infinito, embora seja mais abundante do que o petróleo. As maiores reservas estão no chamado Triângulo do Lítio, que compreende Chile, Argentina e Bolívia. A extração em regiões de salares consome grandes volumes de água em ecossistemas áridos, criando tensões com populações locais.
O Brasil tem reservas relevantes, mas ainda subexploradas, o que representa tanto um problema quanto uma oportunidade estratégica para o país. Do lado do motor a combustão, a cadeia de problemas é diferente, mas igualmente complexa. O petróleo é geopoliticamente concentrado, ambientalmente destrutivo na extração e no refino, e sua queima libera não apenas dióxido de carbono, mas também monóxido de carbono, óxidos de nitrogênio e material particulado fino, classificado pela Organização Mundial da Saúde como cancerígeno. Esse custo raramente aparece no preço do combustível, mas aparece no sistema de saúde pública. A infraestrutura é outro ponto de atrito real. O sistema de distribuição de combustível foi construído ao longo de décadas e está capilarizado até os pontos mais remotos. Posto de gasolina existe em qualquer cidade com mais de alguns milhares de habitantes. A infraestrutura de recarga elétrica ainda é desigual, concentrada em cidades grandes e regiões economicamente desenvolvidas, o que limita a adoção em contextos rurais e de baixa renda. Se estiver gostando do conteúdo, deixa um like para ajudar o canal. Se não for inscrito, inscreva-se. O tempo de recarga, mesmo com carregadores rápidos de corrente contínua, ainda é superior ao tempo de abastecimento convencional. Um carregador de 150 kW pode entregar cerca de 300 km de autonomia em 20 a 30 minutos. Abastecer um carro a combustão leva 2 minutos. Isso é um problema real para usuários que fazem longas distâncias com frequência e não têm acesso à carga em casa ou no trabalho durante a noite. Por outro lado, a maioria dos usuários urbanos nunca enfrenta esse problema na prática. Estudos de padrão de uso mostram que o brasileiro médio percorre menos de 50 km por dia em ambiente urbano. Um carro elétrico com 300 a 400 km de autonomia, carregado em casa durante a noite, em uma tomada comum, raramente precisaria de uma parada em carregador público. A ansiedade de autonomia é psicologicamente real, mas estatisticamente pouco relevante para a maioria dos perfis de uso cotidiano. O custo operacional é onde o elétrico começa a ganhar de forma consistente e mensurável. Energia elétrica, mesmo nas tarifas residenciais brasileiras, é substancialmente mais barata por quilômetro rodado do que gasolina. Considerando um consumo médio de 15 km por litro para um carro a combustão, o custo de combustível por quilômetro fica entre 30 e 40 centavos de real. Um elétrico típico fica em torno de 7 a 12 centavos de real por quilômetro. A diferença é de 3 a 4 vezes. A manutenção amplifica essa vantagem. Um motor a combustão tem centenas de peças móveis sujeitas a desgaste. Pistões, válvulas, anéis, correntes de distribuição, velas, filtros de óleo, bombas d'água, catalisadores. A revisão periódica inclui troca de óleo a cada 5.000 a 10.000 quilômetros. Um motor elétrico tem muito menos peças móveis, não usa óleo lubrificante de motor, não tem sistema de ignição complexo. As revisões são mais simples e menos frequentes. O sistema de freios dura mais porque a frenagem regenerativa, que usa o motor elétrico como gerador para desacelerar o carro e recuperar a energia, reduz o desgaste das pastilhas. Na prática, proprietários de elétricos relatam custos de manutenção significativamente menores ao longo do tempo. O custo total de propriedade, que soma compra, combustível e manutenção ao longo de anos, frequentemente favorece o elétrico mesmo quando o preço de compra inicial é maior. O preço de compra ainda é a barreira mais visível. Carros elétricos custam mais do que equivalentes a combustão, principalmente por causa do custo das baterias. O custo por quilowatt-hora de bateria caiu de mais de $1.000 em 2010 para cerca de $100 a $120 em 2024. A previsão da maioria dos analistas é que esse custo atinja paridade com a combustão sem subsídios nos próximos 2 a 5 anos. A China já chegou perto desse ponto em segmentos de veículos menores, com modelos como o BYD Seagull sendo vendidos por menos de $10.000 no mercado doméstico. Essa competitividade chinesa é o fator geopolítico mais disruptivo da indústria automobilística atual. A China construiu ao longo de 15 anos uma cadeia de valor verticalmente integrada para veículos elétricos que não tem equivalente no mundo ocidental.
controla a maior parte da produção de células de bateria, grande parte da mineração e processamento de materiais críticos e está emergindo como exportadora de veículos elétricos completos de alta qualidade e baixo custo. O BYD superou a Tesla em volume de vendas globais em 2023. Montadoras ocidentais como Volkswagen, General Motors e Ford enfrentam um adversário com vantagem de custo estrutural que levará anos para ser neutralizada. A Europa respondeu com tarifas sobre veículos elétricos chineses. Os Estados Unidos também. O Brasil está no meio de uma decisão estratégica sobre como se posicionar nesse novo mapa industrial. O país tem matérias-primas essenciais, tem capacidade industrial instalada, tem mercado consumidor relevante, mas não tem ainda uma política industrial clara e consistente para aproveitar a transição em curso. O Brasil tem ainda uma particularidade que complica a análise: o etanol. O álcool de cana-de-açúcar é um combustível renovável que, quando queimado em motores flex, resulta em emissões de ciclo de vida significativamente menores do que a gasolina. Dependendo da metodologia, o etanol pode reduzir as emissões em 60% a 80% em comparação com a gasolina. Isso cria um argumento legítimo de que veículos flex movidos a etanol não são necessariamente inferiores aos elétricos em termos de pegada de carbono no contexto brasileiro. Os híbridos plug-in tentam ser uma ponte entre os dois mundos. Tem motor a combustão e motor elétrico, bateria que pode ser carregada na tomada e são capazes de rodar distâncias curtas em modo elétrico e longas usando o motor a combustão. Na teoria, o usuário urbano usa a eletricidade quase o tempo todo. Na prática, estudos mostram que muitos proprietários de híbridos plug-in nunca carregam o veículo, usando-o como um híbrido convencional e desperdiçando o benefício da tecnologia. O descarte de baterias é uma preocupação legítima que a indústria está começando a endereçar com mais seriedade. Baterias de lítio-íon têm vida útil estimada entre 10 e 20 anos em uso veicular. Após esse período, a bateria ainda retém 70% a 80% de sua capacidade original, tornando-a adequada para uso estacionário em sistemas de armazenamento de energia antes do descarte definitivo. Isso cria um segundo ciclo de vida economicamente viável para o material. A reciclagem de baterias ainda é cara e pouco eficiente em escala, mas está evoluindo rapidamente, com empresas desenvolvendo processos capazes de recuperar 90% ou mais dos materiais críticos. O motor a combustão também não vai desaparecer imediatamente. Há uma frota global de mais de 1,4 bilhões de veículos em circulação, a imensa maioria movida por combustão. Esses veículos terão vida útil de mais 10, 15 ou 20 anos em muitos casos. A transição não é um interruptor que se liga. É um processo gradual que leva décadas. Países com renda per capita baixa continuarão comprando carros a combustão usados por muito tempo, porque o custo de entrada do elétrico ainda é proibitivo para grande parte da população mundial. A infraestrutura de distribuição de combustível seguirá operando. Mecânicos especializados em motores a combustão continuarão empregados por muito tempo ainda. Mas a direção da mudança é inequívoca. A maioria dos países desenvolvidos tem metas de proibição de venda de veículos novos a combustão pura entre 2030 e 2040. A União Europeia definiu 2035 como data limite. A China acelera a adoção por razões ambientais e estratégicas, já que o motor elétrico é uma área onde pode competir globalmente sem a desvantagem histórica que tinha no motor a combustão, dominado por alemães e japoneses. O que está em jogo não é apenas qual tecnologia move as rodas, é quem fabrica os componentes, quem controla os recursos, quem emprega os engenheiros, quem acumula as patentes e quem lucra com a mobilidade nos próximos 50 anos. A batalha entre motor a combustão e motor elétrico é, no fundo, uma batalha de poder industrial e geopolítico, com consequências para emprego, renda e soberania tecnológica de nações inteiras. As empresas celebram a oportunidade de vender essas máquinas como um passaporte moral para o consumo contínuo e desenfreado. O cidadão compra um SUV elétrico de 600 cavalos e sente que está salvando as florestas enquanto acelera de 0 a 100 em 3 segundos. Essa dinâmica não é uma transição energética genuína.
é uma forma de auto-engano coletivo e de vaidade tecnológica. Ter potência excessiva em um carro limpo continua sendo uma forma de desperdício de energia que o planeta não pode mais se dar o luxo de sustentar. O motor a combustão interna ainda tem algum futuro relevante no cenário global que se desenha para as próximas décadas? A resposta é sim, mas não como o protagonista central e onipresente que ele foi no século XX. Ele deverá sobreviver como uma peça de um sistema de mobilidade muito mais híbrido, diverso e especializado. O fim da monocultura do motor a combustão é inevitável, mas sua extinção total talvez não seja necessária nem inteligente do ponto de vista técnico em certas aplicações específicas. Motores híbridos plug-in podem representar uma solução de transição muito inteligente para diversos países em desenvolvimento. Eles combinam um motor elétrico para uso urbano diário com um pequeno motor a combustão operando em sua máxima eficiência. Isso é especialmente útil onde a matriz elétrica ainda depende de combustíveis fósseis ou onde a rede de recarga é precária. É uma forma de reduzir emissões hoje sem esperar por uma infraestrutura perfeita que pode levar décadas para ser construída integralmente. Pela rota dos combustíveis sintéticos, o motor a combustão pode assumir a função de uma reserva estratégica para aplicações críticas. Isso inclui veículos de emergência, máquinas agrícolas pesadas e equipamentos de construção que operam longe das redes elétricas. São nichos onde a densidade energética do combustível líquido é, por enquanto, insubstituível por baterias. Nesses casos, a conveniência e a potência do motor tradicional ainda superam as limitações das tecnologias atuais de armazenamento de energia. Insistir na centralidade do motor a combustão para o uso urbano comum é uma escolha preguiçosa e energeticamente irresponsável para o futuro. A questão essencial não é saber se ele pode sobreviver tecnicamente, pois a engenharia permite que ele continue operando. Quando examinamos as restrições físicas do planeta, a resposta racional para o uso massivo de motores a explosão nas cidades é um claro e sonoro não. A ruptura tecnológica genuína não está guardada dentro de um motor novo. Ela reside na superação da ideia de que a propriedade de um automóvel é obrigatória para a participação social e econômica. O verdadeiro salto civilizatório não acontece sob o capô dos veículos, mas no desenho inteligente das nossas cidades. Precisamos ter a coragem coletiva de projetar espaços onde o automóvel seja a exceção rara e não a regra opressora que dita o ritmo das nossas vidas. A métrica de sucesso de uma política de mobilidade não deve ser o número de carros elétricos vendidos por ano nas concessionárias. Deveria ser a quantidade de quilômetros de deslocamento ativo, como caminhada e bicicleta, viabilizados para a população em geral. Cada centavo investido em fábricas de baterias deve ser comparado ao investimento em transporte público de alta qualidade. O foco deve ser mover pessoas com eficiência, segurança e dignidade, e não apenas substituir a frota de carros particulares que entopem nossas ruas. Nós, do Ciência Physics Brasil, entendemos que o motor elétrico é uma solução técnica que alivia os sintomas de um modelo urbano que é estruturalmente insustentável e excludente. O progresso real exige que enfrentemos as causas dessa insustentabilidade, como a dispersão urbana e a dependência do transporte individual. Precisamos de corredores de ônibus elétricos, ciclovias seguras e calçadas de qualidade, muito mais do que de novos SUVs elétricos de luxo. A verdadeira revolução da mobilidade é aquela que devolve as cidades às pessoas, deixando o motor em segundo plano. Obrigado por assistir. Se gostou do conteúdo, deixe um like e compartilhe.